Glória a Deus. Glória a Deus. A paz de Deus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB News Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Trago aqui para vocês mais uma narrativa, mais uma passagem bíblica recheada de reflexões. O paralítico no tanque de Betesda. Irmãos, vamos lá. Em Jerusalém, nas proximidades da Porta das Ovelhas, havia um lugar especial, conhecido como o tanque de Betesda. Esse lugar era rodeado por 5 pavilhões, era um local de esperança e desespero para muitos. Ali, irmãos, reunia-se uma grande multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos e paralíticos, todos aguardando um milagre. Eles acreditavam que, em certos momentos, o anjo descia, agitava as águas no tanque, e que o primeiro a entrar nas águas após o movimento seria curado de qualquer doença ou enfermidade. Entre os muitos que esperavam à beira daquele tanque, estava um homem que sofria de paralisia há 38 anos. A sua vida era marcada pela solidão, pelo abandono e pela desesperança. Dia após dia, ele fazia um esforço tremendo para chegar até o tanque, mas sempre que ele ia, sempre que a água era agitada, alguém mais rápido ou com mais ajuda chegava antes dele. E era assim constantemente. E ele era constantemente deixado para trás, preso em seu sofrimento, sem ninguém que o ajudasse. Irmãos, e num certo dia, enquanto o homem estava ali, esperando como de costume, virou a rotina dele. Jesus passou por aquele lugar. Ao vê-lo deitado, Jesus soube que ele estava naquela condição havia muito tempo e se aproximou dele. Irmãos, Jesus, com compaixão em sua voz, fez-lhe uma pergunta simples, mas bem profunda. Queres ser curado? Essa pergunta, apesar de parecer óbvia, carregava em si uma profundidade que o paralítico talvez não esperasse. Ninguém nunca te perguntou isso para ele, mesmo sabendo que ele precisava disso. Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Suas palavras revelavam não apenas a sua condição física, mas também sua profunda tristeza e desilusão com a vida, com a sua situação. Ele acreditava que sua cura estava ligada à sua habilidade ao chegar ao tanque, mas não conseguia. Então, Jesus, desafiando as expectativas daquele homem e quebrando as barreiras das limitações humanas, disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Com essas palavras, algo extraordinário aconteceu. Imagina, irmãos. Imediatamente, o homem foi curado. Ele sentiu a força das suas pernas, algo que não havia sentido em décadas. Com um coração cheio de alegria e incredulidade, ele se levantou, pegou seu leito e começou a andar. Aquele dia era um dia de sábado, e quando os judeus viram o homem carregando seu leito, eles o questionaram, pois segundo a lei deles não era permitido carregar cargas nesse dia. O homem, ainda maravilhado pelo milagre que havia experimentado, simplesmente respondeu: aquele que me curou disse-me, toma o teu leito e anda. E ele continuou a caminhar. Quando foi mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essas palavras de Jesus foram um lembrete de que a cura física, embora milagrosa, é necessária
era apenas parte do plano maior de Deus para a vida dele. A verdadeira restauração que Jesus oferecia ia além do corpo e alcançava a alma. O homem, agora consciente de que era Jesus, foi contar aos judeus que era Jesus quem o havia curado, dando testemunho do poder e da misericórdia de Deus. Irmãos, uma belíssima reflexão baseada nessa passagem. Nós vamos trazer para vocês o significado para os dias atuais. Preste bastante atenção. A história do paralítico no tanque de Betesda é um relato poderoso e, deixa eu achar a palavra certa, e atemporal, que fala diretamente ao coração humano, revelando a natureza do sofrimento, a esperança da cura e o poder transformador de Jesus. Ao refletirmos sobre essa narrativa, encontramos várias lições que se aplicam profundamente à nossa vida nos dias atuais. Condição humana e desamparo e a busca pela cura. Irmãos, o homem paralítico representa, em muitos aspectos, a condição de desamparo, isolamento, que muitos de nós sofremos em algum momento de nossas vidas. Todos nós, todos os dias. Ele estava à beira de um milagre, mas incapaz de alcançá-lo por conta própria. Isso reflete a realidade de muitas pessoas que vivem em situações de extrema dificuldade, seja emocional, espiritual ou física. Irmãos, as pessoas se sentem que estão constantemente à margem da cura ou da mudança que desejam. Em nossos dias, muitas vezes, colocamos nossa esperança em soluções externas, seja em pessoas, circunstâncias ou em algo que acreditamos que, se mudasse, resolveria todos os nossos problemas. Sempre temos um objetivo. Se eu alcançar tal objetivo, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, assim por diante. Porém, tal como paralítico, podemos nos sentir frustrados quando essas soluções parecem sempre fora do nosso alcance. A pergunta de Jesus, queres ser curado? Olha só, ela nos desafia a examinar nossos desejos e a reconhecer que a verdadeira cura não pode estar onde estamos procurando. Agora falando da pergunta de Jesus, que é um chamado à ação e à fé. A pergunta de Jesus, queres ser curado? Não é apenas uma questão retórica, é um convite para uma transformação profunda. Muitas vezes estamos tão acostumados com nossas próprias limitações que acabamos nos acomodando nelas. Podemos dizer que queremos mudança, mas em nosso íntimo temos medo de que essa mudança pode exigir de nós. Jesus nos clama a confrontar essas realidades internas e a dar um passo de fé em direção à cura. Nos dias de hoje, esse chamado de Jesus pode se manifestar em diversas áreas da nossa vida. Ele nos convida a levantar, tomar nosso leito, símbolo de nossas dores, lutas e desafios, e seguir em frente, confiando que Ele é capaz de nos sustentar e nos transformar. A fé não é passiva, ela nos chama a agir, mesmo quando a situação parece impossível. Meus irmãos, a terceira coisa que eu quero dizer para vocês, presta atenção, a superação das expectativas e das tradições limitantes. O fato de Jesus ter curado o homem no sábado era um dia em que os judeus não permitiam certos tipos de trabalho. Isso revela que a compaixão e a cura de Deus não se limita a tradições, a nenhuma tradição humana ou às expectativas culturais.
Muitas vezes nós também podemos nos sentir presos por normas sociais ou por uma mentalidade em que nos impede de experimentar a plena liberdade de Deus. Eu precisei fazer um corte no vídeo por causa do tempo de gravação que eu tinha aqui no celular. Mas vamos lá, não vamos perder a comunhão. Está frio hoje, irmãos. Dando continuidade, irmãos, hoje nós somos desafiados a repensar as barreiras que nos impomos ou que a sociedade nos impõe. Será que estamos permitindo que certas tradições ou convenções nos impeçam de experimentar a totalidade da graça e do poder de Deus? Fica aí uma pergunta. A cura que Jesus oferece transcende nossas expectativas e nos convida a viver uma vida de liberdade e de plenitude. Mesmo que isso signifique romper com o que é considerado normal ou aceitável. Às vezes fazemos alguma coisa para agradar alguém ou alguma tradição. E não vivemos em liberdade por conta disso. Vivemos presos a um costume. Agora eu vou falar sobre a cura da mente e do espírito. Reflete só, irmãos. A história do paralítico não termina com a cura física. Jesus, ao encontrá-lo novamente no templo, ele adverte a não pecar mais, para que não te suceda coisa pior. Essa advertência, irmãos, destaca que a verdadeira cura é integral e abrange não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Jesus não estava interessado apenas em restaurar a mobilidade daquele homem. Ele queria restaurar toda a sua vida. Não bastava ele só sair andando e pecando pelo mundo. Jesus queria libertar a alma daquele homem. Em nossos dias, essa mensagem é particularmente relevante. Muitas vezes buscamos cura para sintomas específicos, físico, emocional ou psicológico, mas negligenciamos as raízes espirituais dos nossos problemas. Jesus nos convida a buscar uma cura completa, que envolve não apenas a superação de nossos sintomas, mas também a transformação de nossos corações e nossas vidas. Isso inclui um chamado à santidade, ao arrependimento e a um relacionamento mais profundo com Deus. Irmãos, esse testemunho, um testemunho de uma vida transformadora. Esse testemunho, finalmente, o homem curado tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus. É um grande testemunho, um grande milagre. Ele não apenas recebeu a cura, mas também compartilhou sua experiência com os outros. É o que nós devemos fazer quando recebemos um milagre, contar para alguém, reconhecendo que foi Jesus quem o restaurou. Nos dias de hoje somos chamados a fazer o mesmo. Quando experimentamos a graça e o poder transformador de Deus em nossas vidas, somos convidados a compartilhar esse testemunho com o mundo, proclamando ao mundo que Jesus é a fonte de toda a vida e de toda esperança. Irmãos, em um mundo cheio de dores, sofrimento, tribulações, o testemunho de uma vida transformadora pode ser uma luz poderosa, apontando os outros para a verdade e a esperança que nós encontramos em apenas alguém, Jesus Cristo. Como o paralítico foi curado, somos chamados a ser mensageiros da graça, levando a boa nova de que Jesus continua a oferecer cura, restauração e vida abundante a todos que aproximam dele com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, para concluir, para finalizar esse vídeo que já está um pouco longo, a história do paralítico do tanque de Betesda é mais do que um relato de um milagre ocorrido há milhares de anos. É uma mensagem viva e dinâmica que nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas e considerar onde estamos colocando a nossa esperança. Onde você está colocando a sua esperança? Jesus nos convida a uma transformação radical, oferecendo cura não apenas para os nossos corpos, mas para toda a nossa existência.
Ao respondermos ao seu chamado, somos desafiados a levantar, a carregar nossas experiências passadas e a seguir adiante em uma vida de fé, liberdade e plenitude. Meus irmãos, que nós possamos assim, como aquele homem que foi curado, testemunhar o poder de Deus em nossas vidas, compartilharmos essa esperança com o mundo que tanto necessita de paz, um mundo tanto necessita de amor, um mundo que precisa de alegria. Parece que cada dia que passa nós ficamos oprimidos pelos acontecimentos ruins na nossa vida, seja às vezes na família, às vezes nos estudos, no trabalho, na convivência, na vizinhança, nós somos oprimidos por coisa ruim. Mas Jesus é a única esperança para esse mundo. Deus abençoe a todos que me ajudaram nessa reflexão, acompanhando esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, escreva aí qual a próxima história, a próxima passagem bíblica que você quer que a gente faça uma reflexão como essa aqui no nosso canal CCB Hinos Oficial. Um forte abraço, Deus abençoe e fiquem todos com a paz de Deus. Amém.